A cena é conhecida por todos nós. Está tudo escuro ao nosso redor. E a nossa visão está limitada a reconhecer alguns poucos objetos mal iluminados. Aí a gente faz um esforço enorme para identificar as formas daquilo que está à nossa volta. Mas é muito difícil. E nessas horas, qualquer barulho, qualquer vulto ou qualquer sensação é capaz de causar um medo enorme. Medo suficiente para acharmos que estamos correndo um risco gigantesco. Situações assim são extremamente comuns. Seja com um adulto sozinho em casa à noite, seja com uma criança com medo do que possa sair do guarda-roupa, seja por alguém que está atravessando um beco escuro, ou até mesmo por alguém que viu um filme de terror. E o mais impressionante desses casos é que, mesmo que alguém nos garanta que estamos seguros, a sensação de perigo continua lá. Mas por que será que temos tanto medo do escuro? Por que esse medo pode ser maior do que aqueles perigos que realmente enfrentamos no dia a dia? Será que existe algo que podemos fazer para diminuir esse medo? Então fica aí, que é disso que a gente vai falar no episódio de hoje. E se você não me conhece, eu sou Alberto Delísula, professor de psicologia, e nesse canal a gente fala de neurociência e psicologia baseada em evidências. Então se você gosta de vídeos como esse, já clica no gostei agora, é isso, custa nada. Clica no gostei para você mostrar para o YouTube que esse conteúdo é relevante. E se você quiser se tornar um apoiador do canal, os apoiadores, além de ter um contato mais próximo comigo, além de participar do nosso grupo no Telegram, podem inclusive sugerir próximos vídeos e até mesmo participar de um grupo de estudos diretamente comigo, ao vivo no Zoom. Então, se quiser mais informações, o link está na descrição. Existem realmente situações que, aos nossos olhos, são incrivelmente apavorantes. Por exemplo, estar à borda de um local alto, sem equipamento de segurança. Estar sozinho no deserto, estar sozinho em alto mar, estar no meio de uma chuva extremamente forte. Ou se deparar com um animal perigoso, como cobras, como aranhas. Por causa do perigo apresentado nessas situações, não tem nenhum mistério quando alguém te diz que tem medo de altura, medo de tempestades ou medo de animais selvagens. Porém, apesar de o escuro estar constantemente na lista de medos das pessoas, sobretudo daquelas mais novas, não é tão evidente assim o porquê de a simples ausência de luz. A ausência de luz num local conhecido, sabidamente seguro, pode trazer tanto medo. E para compreender isso melhor, vamos dar uma olhada em 3 motivos que podem nos levar a fazer uma avaliação de algo como sendo mais ameaçador do que realmente é. E a primeira seria o condicionamento clássico, também conhecido como condicionamento pavloviano, que explicamos no episódio sobre fobias. Inclusive, nesse episódio, a gente apresentou aquele polêmico experimento que foi realizado pelo psicólogo John Watson, em que o pequeno Albert é condicionado a ter uma fobia. O condicionamento clássico se trata de associar um estímulo qualquer, que vai ser chamado de estímulo neutro, com outro estímulo que gera uma reação fisiológica específica. Então vamos pensar em um exemplo no caso do medo. Imagine, por exemplo, que um nadador está num dia de treino e o seu treinador apita para que ele pule na água. Porém, ele acaba tendo algumas complicações e por isso precisa ser socorrido enquanto se debate para ser salvo. Daí no treino seguinte, o barulho do apito remete ao nadador à última experiência desagradável que ele teve, de forma que basta ele ouvir o barulho para que ele tenha reações como contrair o músculo, ter sudorese e taquicardia. Perceba como o estímulo que antes era inofensivo pode gerar reações parecidas com a do medo. Alguém vendo de fora poderia inclusive avaliar como sendo medo de apitos, quando na verdade não é o caso. Da mesma forma, alguém poderia fazer associações de coisas extremamente simples com algo que realmente gera medo, ao ponto de muito tempo depois acreditar que a reação de medo nasce do estímulo mais simples, sem relacionar o seu receio com algum evento anterior. E nesse primeiro caso, nós falamos sobre como que alguém pode fazer uma avaliação errada do perigo de uma situação, se a sua história de vida a levou a associar essa situação a um outro estímulo que realmente é ameaçador. Outro fator que nos leva a avaliar mal o risco pelo qual a gente está passando são as heurísticas e os vieses, cujo alguns representantes foram sintetizados de forma brilhante no livro Rápido e Devagar, Duas Formas de Pensar, de Daniel Kahneman. Heurísticas e vieses seriam tendências de pensamentos que nós temos, uma espécie de atalhos mentais. Uma heurística importante para o nosso tópico de hoje é a heurística da disponibilidade, que se trata da tendência a avaliarmos a probabilidade de algo acontecer com base na nossa percepção do quanto aquilo realmente
realmente acontecem. Por exemplo, acidentes de aviões são extremamente raros, mas quando acontecem, são noticiados em diversos jornais importantes e são comentados por vários dias. Isso acontece primeiramente porque, em geral, o número de vítimas é muito alto, pelo menos se compararmos com outros acidentes. E o outro motivo de um acidente de avião ser tão noticiado é pelo fato de ser um evento raro. O fato de ser pouco provável de acontecer um acidente aéreo faz com que todos os holofotes se virem para uma notícia com esse assunto. Veja só que ironia. A baixa frequência com a qual acidentes dessa magnitude acontecem acaba fazendo com que a repercussão seja muito mais alta, o que leva as pessoas a acreditarem que avião cair é algo muito mais comum do que parece. Mas quando pensamos na quantidade de acidentes aéreos, ignoramos todos aqueles outros aviões que seguiram seu curso sem problema nenhum. Ou, como bem resumiu aquele grande filósofo dos dias de hoje, Renan, do Choque de Cultura. A mídia esconde as mortes, as mortes que não acontecem. Tá escondido pela mídia. É óbvio, né, que essa frase é só uma piada, mas é só para entendermos como que o nosso desconhecimento sobre a verdadeira frequência de um evento perigoso nos faz subestimá-lo ou superestimá-lo. E há mais um fator que tende a impulsionar essa tendência, que é a nossa história filogenética. Nós, como primatas, evoluímos em ambientes com diversos desafios que requeriam alguma maneira de lidar com eles. E aos poucos foram sendo selecionados indivíduos com melhores padrões cerebrais para desenvolver formas de encarar esses problemas. Lidar com predadores, por exemplo, que é um desses problemas. Indivíduos da nossa espécie desenvolvem muito facilmente medos ou até mesmo fobias graves por cobras ou aranhas, pelo menos de maneira muito mais frequente e intensa do que por outros estímulos do dia a dia. Animais peçonhentos eram um desafio persistente dos nossos ancestrais e, como consequência, indivíduos que exibiam mais facilmente reação de luta e fuga diante desses animais sobreviveram mais e deixaram mais descendentes. E voltando ao medo do escuro, a visão se desenvolveu de forma particularmente acentuada nos primatas, e em especial para nós, seres humanos. Uma outra característica da evolução da nossa espécie foi a perda do olfato, que era bem mais apurado nos nossos ancestrais. E certamente não somos os animais com a melhor audição na natureza. Aí junte tudo isso com o fato de termos sido animais principalmente diurnos, e começamos a compreender o porquê de apreciarmos imagens nítidas e formas bem delimitadas, como abordamos no episódio sobre a obra de arte material. No fim, isso quer dizer que, para um animal que não é tão capaz de ver no escuro e de utilizar-se de outros sentidos para se situar, pelo menos não tanto quanto os outros animais, a ausência de luz é algo temerário, já que ele fica impossibilitado de saber como se livrar caso a situação exija. E tem um outro agravante. O nosso cérebro comete vários erros ao interpretar o que está à nossa volta. E em se tratando de identificar objetos no escuro, existem dois erros possíveis. Primeiro, um falso negativo, ou seja, deixar de ver um estímulo que está lá. Você deve imaginar que isso não é viável, já que o indivíduo pode não identificar um predador que está muito próximo. E um outro tipo de erro é o falso positivo, que seria reconhecer algo que não está no local. Em suma, superestimar o perigo do que está sendo visto. É claro que o custo de mobilizar energia no corpo para fugir de algo que só existe na nossa cabeça é muito alto, mas o custo de ficar parado quando existe algo de ameaçador é muito maior. Não é à toa que, em certas ocasiões, uma simples movimentação da sua própria sombra ou um barulho de um animal pequeno já são elementos suficientes para a gente ficar assustado. Ainda mais se a gente tiver assistido a um filme de terror, né? E veja que interessante, indivíduos que cometiam erros do tipo falso positivo deixaram muito mais descendentes do que aqueles que cometiam o falso negativo. As nossas tendências filogenéticas unidas à heurística da disponibilidade nos permitem entender o porquê de, na sociedade contemporânea, nós temos mais medo de terrorismo do que do excesso de açúcar, mais medo de aranhas do que do sedentarismo e mais medo de cobra do que de dirigir de forma imprudente. Para você ter uma noção, trazendo dados sobre essa última comparação, o número de mortes por ataques de cobra no ano é algo em torno dos 130 mil, enquanto mais de 1.300.000 pessoas morrem todos os anos por acidentes de trânsito. E quanto à comparação, envolvendo terrorismo e o consumo excessivo de açúcar, basta falar que complicações cardiovasculares e diabetes estão entre as maiores causas de morte no mundo.
Mas voltando mais uma vez ao nosso tema principal do vídeo, deu para entender que nós, seres humanos, somos péssimos para estimar os riscos de uma situação ou de uma ação feita por nós. No caso do medo de escuro, ele é resultado da ansiedade que sentimos por não conseguirmos identificar as formas que estão à nossa volta. E além disso, existe a nossa tendência a interpretar a presença de algo ameaçador quando não existe nenhuma ameaça. E isso acaba se tornando mais grave quando alguém teve uma vivência negativa no escuro, que o leva a associar a luz rarefeita com perigos iminentes. Não existe problema nenhum em sentir medo ao estar sozinho numa rua escura. Na verdade, isso pode ser saudável, na medida que te permite conseguir formas de sair de lá o mais rápido possível. Porém, se você tiver muito medo do escuro, ou de qualquer outro estímulo, recomendamos buscar ajuda profissional. Uma das técnicas mais conhecidas para tratamentos de fobias é a chamada dessensibilização sistemática. Mas existem também outras técnicas. A dessensibilização sistemática é uma exposição gradual ao estímulo que traz medo. Por exemplo, iniciando com a palavra escrita, passando posteriormente para imagens, imaginações sobre a vivência e, finalmente, simulações. Toda essa exposição é feita de forma bem segura. E, é claro, ela precisa ser aplicada por um profissional qualificado, já que não se trata apenas de expor a pessoa aos estímulos de forma totalmente aleatória. Inclusive, caso essa técnica seja feita de maneira inconsequente, o quadro pode piorar. Ainda que não seja usada essa técnica expositiva, muitas vezes a ajuda psicológica é essencial para o tratamento de fobias. E, em alguns casos, podemos ter resultados ainda melhores se aliados à ajuda psiquiátrica. E se você estiver sofrendo muito com medo do escuro, uma dica que eu posso te dar, além, é claro, de te indicar para buscar um profissional, é que você comece a enfrentar esse medo em pequenas doses todos os dias. Se você só consegue dormir com a luz totalmente acesa, por exemplo, que tal dormir com a luz apagada e um pequeno abajur no canto? Ou até mesmo com a luz apagada e a luz do corredor acesa. Se todos os dias você der pequenos passos na direção desse enfrentamento do medo no escuro, certamente você vai ter excelentes resultados. Bom, depois de compreendermos nesse vídeo que não somos os melhores em definir o perigo que corremos, saiba que pelo menos nós temos a ajuda de profissionais para diminuir as nossas incertezas e exageros criados por nossa mente. E agora eu queria saber a sua opinião. Você tem medo do escuro? Já buscou alguma estratégia de fazer um pequeno enfrentamento do medo do escuro todos os dias? Já deu like no vídeo? Importante dar o like, hein? Para mostrar para o algoritmo que esse vídeo é relevante. E lembre-se, se você quiser apoiar o nosso canal, torne-se um apoiador. Link está na descrição e até a próxima.